Oi, meu nome é Cássia Tavares, você está aqui no nosso canal Arte Certa, porque aqui a arte é certa. E hoje, gente, eu vou ensinar a fazer um bolo falso. De reciclagem. Você que tá aí querendo fazer aquele bolo, sabe, para tirar aquela foto para aniversário. Olha aqui uma ideia legal feita de reciclagem. Você não vai precisar comprar isopor, nem pasta americana, nem biscuit, nem nada. Com certeza o material você tem na sua casa se você gosta de mexer com artesanato. Eu vou ensinar o passo a passo aqui. E, inclusive, esse aqui é um bolo feito especialmente pensando na minha avó, que vai fazer 86 anos. Parabéns, vó, eu te amo demais. Eu espero que a senhora goste do bolo que eu vou fazer para a senhora, que eu vou aqui dentro, gente, ele é uma caixa. Então, o bolo tá em potinhos e vai ficar dentro do bolo. Então, é um bolo fake, mas é de verdade. Tem bolo de verdade dentro dele. Vamos começar a fazer arte? Certa! Então, para começar, gente, eu recortei no papelão umas tiras aqui, aí o tamanho você quem decide. Cortei a tira, arredondei o papelão, cortei a outra reta. Ó, tá vendo como é que ficou o recorte, ó? Tá vendo? Recortei, aí você faz a medida. Aí passei fita crepe, bem na emenda, assim, para deixar bem certinho, ó, em cima. Agora, eu vou passar. Esse daqui é papel pardo. Pode ser papel que você... Sabe aqueles pacotes que vem um pão, né? Então, você pode usar saco de pão, entendeu? Você molha o saco de pão, molha e vai colando aqui. A gente vai fazer empapelamento. Então, a gente vai picar esse papel, molhar ele na água, passar a cola branca aqui e você vai colando. Amor, carinho e dedicação. A gente vai passar aqui em cima de tudo. Você pode passar somente na emenda, né? E aí você também pode passar se alguma parte do papelão tá com algum furinho ou alguma imperfeição para ele ficar retinho. Então, você vai fazendo esse movimento aqui para ir preenchendo toda a parte que a gente colou a fita crepe aqui. A gente vai fazer esse processo nas três camadas. Aqui eu tô mostrando uma, mas eu vou fazendo nas três camadas esse processo. A gente vai deixar secar, dependendo da situação, quiser passar mais uma camada. Ó, aqui já secou a parte de cima. Eu misturei um pouco de rosa com branco. Um pouco de rosa não, um pouco de branco com vermelho para fazer esse tom de rosa aqui. E agora eu tô passando marrom em cima e esse marrom, a cor é terra queimada. Eu estou usando tinta para tecido. Sabe aquela tinta de tecido que você tem aí que tá vencendo? Ó, serve para fazer esse bolo aqui. Porque tinta vencida você não vai lavar, né? Vai ficar lavando, então não vai estragar. Então você pode passar. Se você tiver tinta vencida, você pode usar também nesse artesanato. Você pode usar até mesmo guache, né? Você não precisa comprar tinta para artesanato. Usa a tinta que você tiver. Aqui eu tô passando marrom. Passei o rosa pro lado de baixo e tô passando marrom pelo lado de cima aqui, ó. E também o bolo eu tô fazendo desse jeito porque é o sabor do bolo que eu vou fazer, né? Ele vai ser de morango, a massa vai ser branca, né? Com o recheio de morango dentro, mas eu vou fazer uma gracinha de chocolate em cima. E aí eu pensei de fazer desse jeito para combinar com o sabor do bolo que eu vou fazer. E também para ficar diferente. Agora com o pincel de contorno, a gente vai usar e vai fazer como se fosse o escorrido da calda, tá vendo? Ó? Então, aí eu vou fazendo o formato como se estivesse escorrendo essa calda de chocolate. Aqui no nosso canal tem aulas que eu ensinei a fazer sombreamento de calda de chocolate. Você pode dar uma procurada na playlist que se chama pinturas de alimentos, sabe? Pinturas de comidas parecidas com realistas, sabe? Tem aqui no nosso canal essas playlists com relação à pintura lembrando comida de verdade. Então você pode dar uma olhada lá porque tem ensinando a fazer a calda de chocolate e aí você pode usar. Aqui eu vou usar mais ou menos o que eu fiz no pano de prato. Por isso que eu falo para vocês que o Arte Certa está aqui não somente para te ensinar a fazer a pintura no pano de prato. A pintura que eu ensino lá, eu quero mostrar para vocês que vocês podem fazer em qualquer lugar. Não precisa ser somente no pano de prato, porque o intuito é ensinar a estrutura, luz e sombra para que vocês consigam criar qualquer coisa.
e pintar em qualquer lugar, em qualquer material. E aí você vai fazendo aqui e vai preenchendo em volta de tudo. Depois que eu fiz todo esse escorrido, eu vou usar um tom mais claro de marrom. Eu tenho aqui o cerâmica, é um tom mais claro de marrom. Se você não tem, você pode dar uma encostadinha com o pincel que você tem, que tá sujo de marrom, que não precisa ser o terra queimada, pode ser marrom. Encosta um pouquinho no amarelo e você passa aqui, para poder fazer uma certa luminosidade nesse tom de marrom, entendeu? E a gente vai fazer, você sempre escolhe um lugar, da onde está vindo a luz. Então, eu estou imaginando que está vindo do lado esquerdo de quem vê. Então, eu estou fazendo praticamente todos os lados assim virados para o lado esquerdo. Então, a sombra vai ficar à direita, entendeu? Você pensa mais ou menos como é que vai ficar. E agora eu tô dando uma espalhadinha. Eu só apliquei e agora eu tô dando uma espalhadinha. Você ainda pode também encostar no branco também, não precisa ser o amarelo, pode ser branco também. E aí você vai fazendo esse processo aqui, ó. Você observa que tem um lugar que deu para ver bem a cor mais clara, mas tem alguns lugares que não deu para ver direito, mas é bem sutil mesmo, entendeu? É uma coisa do carinho, amor e dedicação. E agora eu vou passar a tinta preta. Lembra que eu falei? A luz está para a esquerda e a sombra vai ficar para a direita. Agora com o pincel eu encostei. O pincel está sujo de marrom. Encostei no preto, estou passando aqui do lado de baixo da cobertura e vou fazer deste lado para que tenha o efeito de sombra. Então vem como se estivesse contornando, tá vendo? Ó, você vai, coloca e passa tipo contornando. Você vai fazer esse processo no bolo todo. Se você quiser fazer parecido com este que eu fiz. Se não, você pode pintar como eu tinha imaginado de fazer ele estilo noiva. Eu ia pintar ele todo de branco e usar fita de cetim e até aquela acrescentar a pedraria, sabe? Para dar aquele efeito, lembrando aqueles bolo de noiva. Agora eu vou passar um pouquinho de branco para fazer a luz desse chocolate, como se fosse uma calda de chocolate mesmo. Aqui no nosso canal, como eu já falei, tem aula com calda de bolo de chocolate. Então dá para você dar uma olhada lá para você conseguir fazer aqui a calda de chocolate. Aqui, gente, a pintura é a gosto, entendeu? Você pode escolher de acordo com o tema da festa que você vai realizar. Aqui eu tô fazendo porque eu acho que vai ficar legal e vai ter a ver com o sabor do bolo que eu fiz, né? Então, aqui eu passo, ó, o brilho. Eu vou passando com o branco, o pincel está sujo de marrom. Eu encosto aqui e vou fazendo, ó, algumas linhas. Depois eu vou pegar o pincel, vou esfumaçar para não deixar marcado esse branco, ó. Eu vou esfregar esse branco para ele não ficar forte. Alguns lugares eu posso deixar um certo brilho mais forte para lembrar mesmo uma cauda como se estivesse brilhando. E aí a gente vai fazer esse processo nas 3 camadas. É legal esse bolo porque você pode montar ele com 2 camadas ou só com uma camada, né? Que aí fica a seu critério. E você pode fazer ele do tamanho que você quiser também, né? Se quiser bem grande, pode fazer maior. Depende do papelão que você tiver. Quiser fazer menor, para fazer um teste, né? Você pode fazer também. E aí a gente passa. E agora, gente, eu vou fazer os morangos. Vou mostrar para vocês como é que eu fiz os morangos. Os morangos eu usei folha de rascunho. Sabe aquela folha que vai pro lixo? Então, usei ela. Eu vou modelando no formato do morango. E eu vou empurrando tudo para dentro, como se fosse uma bolinha de papel. Sabe aquelas folhas que você vai jogar fora? Pode ser jornal, pode ser revista, pode ser aquele folheto que vem do mercado com as ofertas da semana. Você pode usar qualquer papel que você tiver aí. Pode ser o saco do pão, tá? Aqui eu tô usando uma folha de sulfite que imprimiu errado. E aí ela ia pro lixo. E aí agora ela vai virar um morango. E aí a gente vai apertando como se fosse uma massinha mesmo. Vai apertando até ela ficar no formato que a gente deseja que fique. Aí o que vai mandar aqui? O que vai mandar aqui é a pintura para dar o efeito, né? Então na pintura a gente vai conseguir fazer o efeito que a gente precisa. Passei assim, deixei amassado. Agora eu vou passar fita crepe. E a gente vai passar a fita crepe até modelar o morango do jeito que a gente quer. Aqui você vai
passando a fita crepe até ele ficar todo coberto e ficar no formato que você deseja que ele fique. Eu quero que ele fique no formato de um morango, arredondado, lembrando uma coxinha, mas arredondado, sem a parte do bico da coxinha. Então, vou colando fita crepe até ele ficar no formato que eu desejo. Agora, ó, eu peguei a fita crepe, cortei aqui, dobrei ela para dentro, aí ficou uma parte sem colar e a outra parte colando. E aí a gente aperta aqui, ó, como se fosse fazer uma beliscada para fazer o cabinho do morango, tá vendo, ó? Eu dobrei para dentro metade dessa fita, aí aonde eu estou segurando não está colando porque a fita está dobrada. Deixo aqui a pontinha, ó, coloco aqui, e aí eu dou a volta aqui e giro, ó. E assim eu vou fazendo o cabinho desse morango. Corto, puxo para fora, corto para fora, ó, onde tá a fita colando, aí a gente não corta mais. Aí coloca aqui, e aí você vai decidindo o tanto de folha que você quer pôr no seu morango. Entendeu? Você vai fazendo esse processo quantas vezes forem preciso para você fazer a quantidade que você quer nesse morango. Pintei o morango todo de vermelho. Agora estou fazendo as bolinhas amarelas. Então, eu vou com o pincel de contorno fazendo como se fosse risquinhos bem pequenos, nem bolinhas, fazendo risquinhos bem curtinhos e pequenos, para simbolizar a semente desse morango. Vou pintar um pouco desse morango só para mostrar para vocês, mas igual eu falei anteriormente, você pode usar a aula que aqui no nosso canal eu já ensinei a pintar muitas vezes morango, você pode usar a aula que já existe aqui no nosso canal para fazer o morango ficar bem realista, tá? Tem uma aula que eu ensinei até a fazer um barrado falso e o morango está coberto de chocolate numa colher. Então, aquela aula lá você pode usar para você poder fazer a pintura do seu morango e ele ficar bem realista. As cores que eu estou usando aqui é o vermelho vivo. Eu estou usando terra queimada para fazer essa parte do sombreamento dessas sementes. Usei amarelo ouro e agora eu estou contornando em volta das sementes para o lado de cima com esse terra queimada. Tá vendo? Cada tracinho desses eu venho com o pincel, encosto lá e faço um leve contorno pro lado de cima de cada uma dessas sementes. Gente, para fazer tem que ter amor, carinho e dedicação. Entendeu? Qualquer arte que você for fazer, terá que ter paciência. Você vai fazer esse processo na quantidade de morangos que você vai usar. No meu caso aqui, eu não fiz muitos, mas pode fazer o quantos você quiser. Eu fiz 3 morangos desse parecido com esse, o outro eu deixei achatado de um lado para fazer como se o morango tivesse cortado. Agora pro lado de baixo eu estou passando terra queimada também, ó. Você vê que a gente faz um contorno em volta dessas sementes usando terra queimada. Agora, para disfarçar cada contorno desse que a gente fez com terra queimada, eu vou com o pincel de lado e vou, com cuidado, esfumaçando em volta de cada sombreamento desse que eu fiz em volta de cada semente. Amor, carinho e dedicação, para não borrar e para ficar bem bonito e caprichado nosso morango. Aí você vai fazer esse processo em todas as sementes. Aí depois que você fez esse processo de esfumaçar toda em volta de cada sementinho, eu vou encostar o branco, ó. Encosto em algumas sementes. Também vou fazer um brilho com esse branco entre as sementes, ó. Eu vou passando entre as sementes, encosta aqui, encosta ali, porque na hora que a gente pega no morango, ele é bem brilhoso e a gente observa que há luz entre as sementes. Então, ó, eu vou fazendo como se fossem algumas linhas aleatórias, né? E a gente vai depois passar o pincel e vai esfumar também esse branco que a gente passou, ó, com cuidado, ó. Você vai dando uma disfarçada nesse tom de branco. Por que que eu tô fazendo assim? Porque o meu vermelho ainda está um pouco úmido, entendeu? Se ele tiver meio seco, talvez você encoste um pouquinho no vermelho para esse tom de branco não ficar muito forte, entendeu? Ele tem que ficar lembrando o tom rosado, tipo uma cor rosa chá. Então, eu vou passando aqui com cuidado, ó. Entre cada semente, eu vou passando um pouquinho de branco e dando umas batidinhas para fazer a luz entre as sementes. Então, amor, carinho e dedicação que você vai precisar neste momento. E aí, depois que você fez esse processo com branco, marrom, a gente vai pintar aqui a folha de verde. Estou usando verde. O verde que eu estou usando aqui é verde musgo. Estou passando ele nas pontas das folhas, ó. Eu vou passando ele aqui com cuidado
Aqui perto da onde a gente está passando as folhas, você pode acrescentar um pouco de branco, porque essa parte é mais clara, ó. Tô colocando um pouco de branco aqui, ó. Tá vendo? E no morango é a mesma coisa. Na parte vermelha, dá uma encostadinha no branco, depois você encosta branco com vermelho. Começa o branco aqui. Esqueci de mostrar essa parte para vocês. Porque se você levantar as folhinhas, você vai ver o branco. Agora, gente, eu vou fazer o número 86. Vamos supor que você está indo para a festa, não tem a vela, não acha a vela de jeito nenhum. Então, você pode fazer. Ó, catei um papelão, cortei no formato de um coração. Aí eu fiz o desenho dos números, aí você pode fazer o desenho do jeito que você quiser. E agora eu tô colocando fita crepe aqui. E aqui a fita crepe, gente, eu vou colocar... Aí a gente vai colocar a fita crepe nele inteiro, nele todinho, até ele ficar branquinho. Aí a gente passou aqui, ó. Agora eu tô passando o tom de amarelo pele. Tô passando aqui o amarelo pele. Vou dar uma encostadinha no amarelo ouro, para poder dar uma cor de um amarelo meio bege, assim, para que depois eu passe o dourado. E o dourado que eu vou passar é que tinta metálica para tecido. Eu vou passando aqui, preenchendo bem. Você pode fazer empapelamento também nesse número 68, porque ele vai deixar mais duro e rígido para você conseguir fazer a sua pintura aí, não tem problema de cair para lá ou para cá. E aí a gente vai pintando todinho de amarelo. Mas com o papelão e apenas a fita crepe dá certo também. Preenche todinho o número. Olha, é uma forma legal de você fazer. E esse bolo aqui é uma sugestão para você fazer, mas você pode vender também, entendeu? E aí você faz aí do jeito que o dono da festa pedir, né? Você faz aí de acordo com o personagem, às vezes de acordo com o sabor do bolo e tal. Você pode bolar e usar a criatividade aí para fazer do jeito que você quiser. E aqui eu vou pintando os números, ó. Amarelo pele com amarelo ouro. E aí você vai tendo esse resultado. Depois de preenchido, a gente vai deixar secar. Eu vou passar cola nele e depois a gente vai acrescentar o glitter. Olha aí a cola. Passei a cola em todo ele. Agora eu vou passar o glitter. A gente vai passar glitter dourado. Aí você faz a cor que você desejar. E aí a gente vai preenchendo ele todinho com glitter. É bom, mesmo que vocês viram que eu pintei ele, mas é porque assim, o glitter às vezes ele tem alguns lugares que ele não vai colar. Então, quando você pinta, dá uma disfarçada, entendeu? Então, se tiver algum lugarzinho que ficou sem glitter, não vai ficar aparecendo papelão, vai parecer todo dourado, vai parecer que ele é todo inteiro dourado. Por causa que a gente fez mais ou menos o tom que esse glitter vai cobrir, né? Um tom de amarelo, meio bege, né? Para lembrar a cor dourada. Aí nesse enfeite você pode acrescentar aquelas velinhas sabe aquelas velinhas que vem de um pacotinho que vem várias, aquelas palitos? Você pode colocar aqui nesse enfeite, cola junto com os números, como se fosse o número, né? Usando a fita crepe antes de passar o glitter. E aí você tem uma vela que acende, né? No caso, lá no aniversário da minha avó, eu coloquei uma que vinha numa varinha, uma estrelinha, e ficou bem bacana atrás do 8. Aqui é uma demonstração de como é que ficou, né? Montada a mesa, para vocês verem como é que ele ficou. Em volta do bolo, gente, eu coloquei papel crepom cor-de-rosa, tá vendo? Em volta aí, na parte de baixo, para dar acabamento. E olha só como é que ficou. Aí os potinhos são esses, mas eles estão dentro do bolo. Ó, gente, eu vou mostrar para vocês como é que funciona. O bolo você vai fazendo as partes, né? E aqui, ó, o que a gente vai fazer? A gente faz o bolo de pote, igual eu vou fazer. Você pode fazer os acessórios que você quiser, você não precisa fazer os morangos, né? Aí, a gente põe o bolo aqui embaixo, né? Ele vai ficar uma caixa, ó. Aí você só fecha e cobre o bolo, entendeu? Você vai cobrindo os pedaços de bolo. Aí, quando você terminar a festa, isso aqui fica bom para guardar, ó. Você vai, coloca uma parte dentro da outra, guarda os acessórios, pode fazer outros acessórios, pode pintar de novo. E aí você guarda as coisas dentro, ó. Se você guardar, fica bom, ó. Entendeu? Você muda os acessórios, né? Você pinta de outra cor e usa de novo. E aí lavou, tá novo, é só usar de novo. Pinta de outra cor, né? De repente é um tema de alguma festa específica
quis fazer essa aula pensando em vocês aí que às vezes quer economizar e queria ter um bolo bonito para tirar a foto. Aqui é a oportunidade. Eu já até pensei, eu ia pintar ele parecendo de noiva, mas depois eu queria fazer uma coisa diferente. Eu queria que as pessoas, quando vissem, desse aquela vontade de comer. Porque quando você vê a distância, você não sabe, né? A gente sabe que é de mentira porque é muito grande, né? E a gente... É difícil de ver um bolo tão grande desse de verdade, né? Então eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Fiquem com Deus e até a próxima aula. E tchau! Aqui você vai pintar e desenhar. Vamos mais além, tudo transformar em arte certa. Em arte certa. Em arte certa. Em arte certa.